A paz do Senhor, queridos alunos e professores da melhor e maior escola do mundo. Estou falando da Escola Bíblica Dominical. Olha, eu sou o pastor Samuel Abrantes. Por graça de Deus, lideramos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na área missionária em Paiol, município de Chapadinha. Queremos aqui cumprimentar todos os pastores da nossa magna Convenção Ciadema, na pessoa do nosso pastor presidente, Pastor Francisco Soares Raposo Filho. Aqui também queremos cumprimentar o nosso secretário executivo da Secretaria de Educação Cristã da nossa magna convenção, Pastor Rosivaldo Cardoso, ali da cidade de Caxias, Maranhão. Bem, meus irmãos, estamos nos deliciando com essa lição maravilhosa, mas já começa a bater aquela saudade. Já estamos chegando, sim, na última lição de número 13. Nós temos como título A Cidade Celestial. O texto áureo diz o seguinte: Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou-se com o nosso novo nascimento e se consumará em a entrada pelos portões celestiais. Queridos, a epígrafe do texto da reflexão de hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala sobre exortação a guardar-nos dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Bom, este capítulo é recheado de informações interessantes. O capítulo 3, Paulo começa exortando os irmãos a se alegrar e fala aqui da alegria inalterável. Olha, diga-se de passagem, a carta aos Filipenses é conhecida por todos os estudiosos como a carta da alegria. E o fato curioso, todo o pano de fundo dessa carta é que possivelmente Paulo estava preso na cidade de Roma quando escreve essa carta para agradecer aos irmãos em Filipos pela ajuda que haviam dado a ele, uma oferta muito generosa. Olha, você sabia que a igreja aos Filipenses foi a igreja que mais ajudou Paulo quando ele estava passando momentos difíceis, inclusive com ofertas generosas? Essa carta, a carta aos Filipenses, é uma carta onde Paulo escreve para agradecer os irmãos aos Filipenses pela ajuda que havia dado. E um fato interessante, mesmo estando preso, Paulo exorta os irmãos várias vezes, dizendo: olha, regozijem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Inclusive, o capítulo 3, versículo 1, é isso que Paulo fala. Ele prossegue falando sobre a circuncisão verdadeira. Do versículo 4 ao 7, ele começa a falar sobre os privilégios que Paulo tinha quando ele era o líder ali do farisaísmo. Paulo era um líder religioso e tinha um patamar, tinha um status muito importante, mas Paulo abriu mão de tudo isso quando teve um encontro com Jesus. E a partir dos versículos 8 a 9, Paulo começa a discorrer sobre a inutilidade da lei. Depois, Paulo começa, a partir do versículo de número 10 até o 11, falar sobre o valor de Cristo, sobre o valor de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 12 até o 16, Paulo exorta os irmãos a perseverar na fé quando fala sobre prosseguir para o alvo. E aí, no versículo 17 ao 21, aqui encontramos Paulo falando sobre o cidadão dos céus que mora na terra. Olha, o fato curioso desse versículo 20, onde Paulo fala: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é que a cidade de Filipos era uma colônia de Roma, ou seja, ela não tinha autonomia política, e sendo uma colônia de Roma, estando subjugada ao governo de Roma, o comentarista bíblico F.F. Bruce destaca a expectativa que todas as colônias tinham de receber um emissário direto da capital, que era Roma. Havia uma expectativa para a chegada desse emissário que trazia notícias e normas da capital que regia as colônias. É por isso que nesse texto Paulo estimula a expectativa da chegada de Cristo quando diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim como os colônios de Roma ficavam na expectativa da chegada desse emissário da capital para trazer as notícias e para trazer os regimentos direto da capital, a igreja aos Filipenses estavam vivendo na expectativa da vinda de Cristo.
Que mensagem gloriosa! Estamos como uma colônia, esperando o nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da onde vem a nossa pátria. O comentarista William Barclay também destaca outro fato importante sobre esta mensagem do versículo 20 e a ligação com o fato de a cidade de Filipos ser uma colônia romana. Sendo uma colônia romana, a cidade de Filipos, eles usavam as vestimentas de Roma. Eles eram regidos pelos governantes de Roma. Eles falavam inclusive a língua romana, que era o latim. Toda a moralidade da cidade estava ligada à cidade de Roma. Perceba que é dentro desse fato, quando Paulo destaca aqui a nossa cidade celestial, que no termo original é a palavra politeuma, que dá a ideia de uma cidade-estado de Roma. Paulo estava falando, olha, irmãos, nós devemos entender que nós somos cidadãos da cidade celestial. Os nossos costumes, a forma de falar, a forma de agir, não é como aqui na terra, não é do mundo. O que rege a igreja são os rudimentos celestiais, são os costumes e a cultura do céu. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E você, querido aluno, querido professor, está vivendo segundo os padrões do céu? Você também está vivendo na expectativa do arrebatamento? A qualquer momento o céu se abrirá e Cristo aparecerá para levar os seus santos no evento que chamamos de arrebatamento. A igreja está na expectativa do arrebatamento. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente lição. Essa lição é a última lição comentada pelo nosso pastor Osiel Gomes e foi uma bênção. Deus te abençoe, grande abraço, fique na paz do Senhor.